Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados à Rádio Web Nova Vida. Glória a Deus. Quem vos fala é o pastor Carlos. Estamos ligados com toda esta irmandade. Que Deus abençoe os irmãos. Glorificamos o Senhor por este momento glorioso. O Senhor que tem guardado a nossa vida. O Senhor que tem nos dado livramento. O Senhor que tem nos sustentado em todo momento, meus irmãos. Oremos, Pai Santo, Pai querido, que o Senhor venha trazer sobre cada vida, Senhor, este renovo, que o Senhor possa fazer próspero, Pai amado, a saúde de cada irmão, de cada ouvinte, possa fazer próspero, Senhor, o seu caminho, o seu entendimento, o seu discernimento, que o Senhor abençoe, meu Deus, livrando eles de todo mal, meu Deus, de toda opressão. O Senhor possa, meu Deus, abençoar, Pai amado, essas almas que estão no leito da enfermidade, levantar os que estão enfermos, que estão abatidos, que estão enfraquecidos. Senhor, nos enche da Tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Muitas vezes nós falamos de opressão, muitas vezes nós falamos de dias maus, e as pessoas muitas vezes elas ficam esperando os dias acontecerem um dia mau. Parece que há uma revelação dos sinais do tempo, e nós vamos discernir, meus irmãos, as coisas, nem porque nós estamos vendo guerra ou sinal de guerra, não é porque os dias são bons. Eu digo, há uma violência sobre a terra, meus irmãos, que os homens não percebem isso. A violência, ela já está acontecendo, meus irmãos. Ela está acontecendo quando se perde o amor, se perde o respeito ao próximo, meus irmãos. E nós estamos vivendo esse tempo. Isso é uma guerra no mundo espiritual. Quando as pessoas realmente deixam de respeitar umas às outras, quando as pessoas se tornam egocêntricas, então nós vemos realmente o mal se alastrando. Que a palavra do Senhor diz que os dias são maus, e os dias estão ficando maus, os desamores, meus irmãos. E está se crescendo muito hoje toda esta ação diabólica, onde Satanás tem carregado os homens a um egoísmo, a uma idolatria do eu, meus irmãos. Uma idolatria da valorização pessoal, do corpo, da imagem, do bem-estar. Então, nós vemos, meus irmãos, que isso tem se alastrado. Nós vemos que as pessoas gastam tanto dinheiro, às vezes, com animal, meus irmãos, e não conseguem gastar com aquele que é seu semelhante. A palavra do Senhor diz que o homem justo, ele cuida dos seus animais. Mas a idolatria, meus irmãos, quando ela passa de nós desmerecermos o nosso próximo, meus irmãos, e colocarmos qualquer animal acima dele, meus irmãos, isso é maligno. Então nós vemos um alastramento, meus irmãos, que às vezes as pessoas não conseguem dar um pedaço de pão para o seu próximo, mas gastam fortunas do outro lado, meus irmãos. O mal tem se alastrado de diversas formas, e nós precisamos atentar, meus irmãos, que nós vamos dar conta de todos os atos da nossa vida, meus irmãos. Eu digo que tem muitas pessoas comendo as migalhas, no qual muitas pessoas poderiam estar sustentando. Nós pegamos a parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro. Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, que o rico se banqueteava, enquanto o Lázaro comia das migalhas, cheio de chagas. Eu sempre volto a dizer, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus, o homem de Deus não consiste nos bens que os homens têm, meus irmãos, mas consiste na justiça, na bondade. Aleluia. Como diz a palavra do Senhor em todo momento, que nós precisamos estar cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus. No livro de Miqueias 6, o Senhor diz que Ele te declarou, ó homem, e o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, e ande humildemente na presença do teu Deus. O que o Senhor requer de nós, meus irmãos? Ele quer que realmente nós pratiquemos a justiça
e amemos a benignidade e andemos humildemente na presença de Deus. Aleluia. Eu digo, o que está faltando para os homens hoje, meus irmãos, é andar na sabedoria e no entendimento. Não podemos andar de qualquer jeito. O livro de Provérbios 21, ele diz: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. A morte, meus irmãos, porque Jesus disse: Deus é Deus dos vivos, não é Deus dos mortos. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, ele repousará. Eu digo, só temos uma verdade. A verdade é o Evangelho. A verdade é andar pelo Evangelho. E quando nós andamos pelo Evangelho, o Evangelho nos leva a viver na justiça de Deus. E viver na justiça de Deus é viver na benignidade, é viver no amor, é viver na misericórdia. É isso que Deus requer de nós. Que pratiquemos a justiça e também pratiquemos a benignidade. Precisamos praticar o amor em todo o tempo, meus irmãos. Nós temos que amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Quem é meu semelhante? O teu semelhante é aquele que você vê, que você assiste, ou às vezes você nem vê, meus irmãos. Mas por amor das almas e das vidas, você se compadece e tem entendimento e sabedoria que pessoas precisam ser alcançadas e que pessoas precisam exatamente ser alimentadas tanto da palavra de Deus, como serem alimentadas também do alimento físico, o amor. Aleluia. Não podemos sair do caminho do entendimento, meu irmão. O caminho do entendimento é caminho de misericórdia. O caminho de entendimento é caminho de perdão. O caminho do entendimento é não deixar o dolo entrar no coração. Amém? Nós precisamos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Precisamos buscar o Senhor e viver de todo o nosso coração. Quando eu vivo para o meu próximo de todo o meu coração, para o Senhor eu vivo. Quando eu tenho amor, quando eu tenho misericórdia pelas pessoas, é para o Senhor que eu faço. Aleluia. Nós precisamos ter o amor de Cristo dentro de nós para podermos praticar o verdadeiro amor. Nós precisamos, meus irmãos, viver o amor. Estamos em tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas não podemos rejeitar a palavra de Deus em momento nenhum. Senão nós tomamos o caminho dos nécios. E não podemos tomar esse caminho, meus irmãos. Precisamos tomar o caminho dos sábios, o caminho do entendimento. Esse mundo não tem o entendimento de Deus, meus irmãos. O apóstolo Paulo, nas suas cartas de Coríntios, ele diz que o homem natural, ele não pode compreender as coisas de Deus, porque lhe parecem loucuras, meus irmãos. As coisas de Deus lhe parecem loucura, porque as coisas de Deus, meus irmãos, elas se discernem espiritualmente. E para você realmente viver espiritualmente, na vontade e na direção de Deus, você precisa realmente buscar o caminho do entendimento, o caminho do discernimento. Não podemos ficar sem o caminho. Aleluia. E o Senhor nos quer que busquemos o entendimento. Glória a Deus. Porque sem entendimento, meus irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O livro de Provérbios 11, ele nos diz: não havendo sábios conselho, o povo cai, mas a multidão de conselhos a segurança. De certo sofrerá severamente, amém, aquele que fica sem entendimento, meu irmão. Com certeza. Nós temos o caminho da vida. Deus tem nos chamado. Deus tem falado que tudo está preparado. Tudo já está preparado. É tremendo, meus irmãos. Tudo já está preparado. O Senhor já preparou todas as coisas. O Senhor nos alerta em todo momento. Amém? Ele nos diz: portanto, amado, enquanto nós esperamos estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Está lá no livro de 2 Pedro, meus irmãos, 3,14. O Senhor, o que Ele espera de nós? Ele espera de nós que estejamos trajados como uma noiva esperando o noivo. Uma noiva, ela representa o simbolismo
das suas vestes brancas, meus irmãos. Uma noiva pura, uma noiva imaculada. E é desse jeito que o Senhor quer encontrar a sua igreja exatamente para as bodas do Cordeiro. Uma igreja sem mácula, uma alma sem tristeza, uma alma sem decepção, uma alma sem revolta, sem murmuração. Enquanto os homens, meus irmãos, estão presos exatamente às fraquezas humanas, estão no caminho exatamente do entendimento humano, porque os homens, quando estão no entendimento de Deus, da sabedoria de Deus, meus irmãos, eles conseguem viver acima dessa natureza humana. Ele não deixa mais as coisas deste mundo atingir a sua alma, as suas fraquezas. E nós precisamos viver acima de todas as coisas, meus irmãos, com o entendimento de Deus. Enquanto nós estivermos nas fraquezas humanas, nós não vamos conseguir se revestir, mas a palavra de Deus, ela diz para que nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Meus irmãos, a palavra do Senhor manda a gente ser sóbrio. Nós temos que viver uma lucidez. Entenda que a lucidez que nós temos que ter é no reino de Deus. Nós temos que ter uma lucidez no reino de Deus. Eu digo que muitos se tornaram eunucos para entrar no reino de Deus, como diz, outros fizeram eunuco para entrar no reino de Deus. E eu digo, muitas vezes, meus irmãos, nós não temos a sabedoria que o mundo exige, mas nós temos a sabedoria do reino dos céus. Aleluia. Então, meus irmãos, quando nós temos a sabedoria, o discernimento, exatamente, nós conseguimos absorver e ser sóbrios e nos vestir da couraça da justiça. Enquanto os homens estão embriagados, preocupados e sobrecarregados com o mundo, meus irmãos, eles não conseguem absorver nada de Deus. Nós precisamos absorver o Evangelho dentro de nós. Precisamos viver o Evangelho, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz que, ainda que o nosso tabernáculo se desfizer, nós temos um mais excelente, não construído por mãos humanas. Aleluia. Muito mais excelente. Aleluia. Porque nós temos a eternidade com Deus. Nós temos a vida com Deus. Nós precisamos se vestir exatamente do conhecimento de Deus, do discernimento do Senhor. Amém? Para suportar todas as coisas no qual nós passamos. Passamos pelas aflições, passamos pelas lutas. Enquanto estamos neste mundo, meu irmão, minha irmã, nós sofremos as aflições. Sofremos todas as aflições do mundo presente, meus irmãos. Porque o homem, quando ele nasce neste mundo, ele nasce, aí ele tem que pagar para viver, ele tem que pagar para comer. Quando o homem pecou, o Senhor diz que com o suor do seu rosto, ele comeria o pão. Nós temos, meus irmãos, todas essas aflições por causa do pecado. Mas o Senhor, ele vai nos levar exatamente para um reino muito mais excelente, meus irmãos, aonde a cobiça, aonde a inveja, aonde a ganância, ela não vai existir mais, meus irmãos, mas vai existir o amor de Deus. Mas o Senhor diz para a gente viver o reino de Deus aqui na terra. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Precisamos viver o reino de Deus, meus irmãos, aqui na terra. Precisamos viver o reino de Deus, meus irmãos. E o reino de Deus é amor. O reino de Deus é misericórdia. O reino de Deus é anular, meus irmãos, a glória dos homens e realmente buscar só a glória de Deus. Temos que viver esta unção de Deus. Aleluia. Porque, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui, temos que nos manter firmes, meus irmãos, para que nada nos abale. Amém? E para que a gente sempre seja dedicado à obra de Deus. Precisamos, porque esse tempo que nos resta, nós temos que buscar as coisas que são lá de cima. Não podemos viver por fábula. Meus irmãos, Jesus, se nós pegarmos as mensagens de Jesus dentro do Evangelho, nós não vamos ver Jesus pronunciando nenhuma prosperidade financeira para os homens.
Nós não vamos ver Jesus prometendo os homens terem empresas, negócios, não. Nós vamos ver Jesus pregando o arrependimento. Nós vamos ver Jesus pregando exatamente o homem a negar a si mesmo. Nós vamos ver Jesus pregando para que o homem não ande preocupado com coisa alguma, para que o homem não viva cheio de ansiedade. O Senhor diz, basta o mal de cada dia, glória a Deus. O Senhor nos ensina que tendo o que comer e o que vestir, estejamos alegres. Então, meus irmãos, toda esta carga preocupante, toda esta fadiga que está nos corações dos homens, meus irmãos, toda esta perturbação que está dentro do coração dos homens, ela não é de Deus, ela é do mundo, meus irmãos. Porque o Senhor, Ele nos ensina a nós não estarmos preocupados com coisas algumas. Aleluia. A palavra do Senhor nos ensina a termos uma vida edificada. Jesus nos ensina exatamente, Jesus veio nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o caminho de Jesus é um caminho de santificação. É um caminho, Jesus veio nos ensinar a nós nos prepararmos para entrarmos no reino de Deus. Jesus veio nos ensinar o caminho para nós nos prepararmos para entrar no reino de Deus. Mas Satanás também vai usar o próprio nome de Jesus para tentar enganar muitos. Mostrar um caminho que é quase igual. Enquanto Jesus, ele leva a sua igreja, as suas ovelhas, a buscarem o caminho da santificação. Glória a Deus. Nós vemos que as ações diabólicas, meus irmãos, elas vêm para fermentar todo o caminho de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus, meus irmãos, ele vive a palavra de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. O Espírito exatamente que lhe traz paz. O Espírito Santo que nos dá paz, o Espírito Santo que nos coloca certeza no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Nós somos filhos de Deus. Deus é Deus dos vivos, meus irmãos. Então, enquanto nós estamos neste corpo, nós sabemos que sofremos aflições, mas o Senhor diz, tem de bom ânimo. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nós precisamos ficar, meus irmãos, ligado. Precisamos ser sóbrio, parar de se enganar. Não podemos mais nos deixar nos enganar pelas fábulas e nem pelas nossas razões, meus irmãos. Porque as nossas razões, nosso jeito de entender, até entendemos de uma forma, mas não queremos aceitar a forma do qual muitas vezes nós lemos. Preferimos ficar com a forma disfarçada, enganosa, que a nossa razão quer dar, meus irmãos. E eu digo, nós temos que se preparar para o reino de Deus. Tudo está preparado, meus irmãos. Porque o Senhor diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós temos que buscar a santificação, temos que buscar o caminho da santificação. Aleluia. Santificação. Preparação. O Senhor diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Nós precisamos se apresentar a Deus aprovado, meus irmãos. Aleluia. Porque, entenda uma coisa, a severidade de Deus, a seriedade da sua palavra, meus irmãos. Porque enquanto há tempo, nós não podemos chegar naquele dia, porque Deus já preparou tudo. Deus já nos deu o seu Filho. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já nos deu o seu Filho. Aleluia. Deus já fez todas as coisas. Deus já preparou todas as coisas. Já está preparado. E Ele nos convida exatamente a entrar no reino de Deus. Ele nos convida, meus irmãos, a colocarmos vestes nupciais, vestes para nós entrarmos na boda do Cordeiro, glória a Deus, porque aquele que não for encontrado com vestes nupciais será lançado fora, meus irmãos. Há uma seriedade. Eu digo, anda pelo caminho do entendimento.
não anda pelas fábulas, porque é uma seriedade, ser sóbrio. Meus irmãos, o caminho é um caminho de entendimento. Deus nos dá a razão da salvação dentro das Escrituras. Mas as pessoas, elas estão vivendo o Evangelho, meus irmãos, como fábulas. Estão vivendo o Evangelho de qualquer jeito, meus irmãos, e não vai ter desculpa, porque tudo está dentro das Escrituras. Se nós pegarmos a palavra de Deus, amém? Ela nos prepara em todo momento para nós estarmos purificados, para limparmos as nossas vestes, para estarmos vestidos dessas vestes nupciais, para nos encontrarmos com Jesus. Aleluia. Muitos estão enganados, que acham que vão entrar com qualquer traje. As pessoas acham que vão entrar de qualquer jeito no reino de Deus. Eu já fui batizado, eu estou lá na igreja, dou meu dízimo. Meus irmãos, a severidade de Deus, meus irmãos, se Ele não poupou nem os anjos que pecaram, meus irmãos, como diz o livro de Hebreus, quanto mais a nós, meus irmãos, que nos foi dado Filho de Deus, amém? E nos foi revelado todas as coisas, os mistérios do reino vindouro. Foi-nos revelado exatamente através das Escrituras Sagradas. Se você examinar as Escrituras Sagradas em todo o tempo, meus irmãos, ela vai estar nos alertando para nós nos encontrarmos aprovados, para nós estarmos com vestes sem mancha, para a gente nos encontrar nus, despidos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, meus irmãos. Em todo momento, você tem as Escrituras na tua mão, você tem as Escrituras na tua vida, o Evangelho está sendo pregado em todo momento. Mas quem está tentando se preparar para Deus, conforme está as Escrituras, meus irmãos, aprenda uma coisa, nós não aprendemos por dogmas, nem por teologias humanas, mas pelo Evangelho de Cristo, meus irmãos. O Evangelho, porque é uma forma distorcida a teologia. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós fazemos uma teologia, mas uma teologia fiel, uma teologia lógica dentro da vontade, da direção de Deus, meus irmãos. Não invenção de homens, com fábulas de homens, meus irmãos. É dentro da palavra de Deus. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. É dentro das Escrituras. O Senhor diz, medita nas minhas Escrituras, para que vá bem em todos os seus caminhos. Eu digo, a maioria ainda é levada por motivações, razões de culturas humanas, meus irmãos. A salvação está na tua vida, você pode perder. Porque é através das Escrituras que ela te leva à fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. A palavra de Deus tem que estar dentro de você. Você tem que viver a palavra de Deus. Ah, mas lá está andando de todo jeito. Ah, lá pode estar... Todo mundo pode andar de todo jeito, meus irmãos. Mas quando você vive a palavra de Deus, você já não anda mais de qualquer jeito. Você não anda porque você é sóbrio. Você tem seriedade, você tem amor por Deus, você tem amor pela tua vida, você tem amor pela vida do próximo. Meu irmão, você já não vive mais no engano, você já não vive no caminho daqueles realmente que te tiram da palavra de Deus, que vive uma vida toda enganada, mas você procura andar com aqueles que verdadeiramente buscam a Deus, buscam o amor ao próximo, glória a Deus, que invocam o Senhor com o coração puro. Eu digo, é tempo de você mudar. É tempo de você mudar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Precisamos colocar vestes de santificação na nossa vida. Vestes de separação. Precisamos estar separados deste mundo que está aí, que veio para confundir. Satanás, ele usa o homem para confundir. Satanás usa o mundo para confundir o homem, e ele está confundindo toda uma geração. Nós vemos que as pessoas estão dentro das instituições religiosas, dentro das igrejas, que se chama igreja, mas a igreja é um corpo. A igreja não é um prédio, a igreja é um corpo de Cristo, um corpo santificado, um corpo de pessoas que estão separadas para fazer a vontade de Deus, que andam no Evangelho. Igreja, meus irmãos, é um
Povo separado que anda na vontade de Deus, que são discípulos de Jesus, que andam exatamente na palavra de Deus. Muitos falam, eu sou cristão. Ser cristão é ser imagem de Cristo, é ser discípulo de Jesus, ter o discipulado de Jesus dentro de você e viver o discipulado de Jesus, meus irmãos, porque quando você tem o discipulado de Jesus, você tem amor, você tem misericórdia, aleluia, você não tem egoísmo. Você é separado, você precisa estar separado, meus irmãos, para se encontrar com Deus. Deus está te chamando exatamente, que é tempo de você se preparar, glória a Deus. Nós precisamos estar purificados, purificar nossa consciência. Precisamos estar purificando todo o nosso ser, meus irmãos, aleluia, porque a palavra de Deus, ela é pesada para muitos que andam no erro, mas para nós que andamos na presença de Deus, precisamos entender que se Deus não perdoou aos anjos, meus irmãos, que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, meus irmãos, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Será que você está atentando ao que está escrito nas Escrituras? Será que você está atentando? Será que nós atentamos? Nós precisamos ter sabedoria e ser sóbrio. Porque se Deus não poupou nem os anjos que pecaram, lançando-os no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, a 8ª pessoas, porque daquele grupo de todo o velho mundo, só 8 pessoas se salvaram, meus irmãos. E a palavra diz que Noé era pregoeiro da justiça. Meus irmãos, Deus está falando de certas maneiras, as pessoas não estão atentando. Imagina Noé, um pregoeiro da justiça. Noé estava falando contra uma geração ímpia, que Deus ia trazer o dilúvio. Aquela geração não atentou. Mas Jesus diz que do mesmo jeito que foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem, porque casavam e se davam em casamento. Quer dizer, o mundo vai estar num curso normal, Jesus está tentando dizer, mas quando vier o Filho do Homem, meus irmãos, nós precisamos estar atentos. Qualquer um de nós pode partir a qualquer momento antes da vinda de Jesus. E eu digo, você está preparado para se encontrar com Deus? Meus irmãos, porque ninguém é eterno. Se Jesus voltar, ou se você viver mais 10, 20, 30, 40 anos, glória a Deus. Amém? Mas se você partir a qualquer momento, você está pronto para encontrar com Jesus? As suas vestes estão realmente branca? Será que deu para nós nos lavar de todo mau pensamento, de todo sentimento mau que está dentro do nosso coração? Nós precisamos refletir, meus irmãos, que não habite dentro de nós, meus irmãos, nenhuma forma de maldade, de pensamento, de egoísmo, que não habite dentro de nós a ganância, a avareza, meus irmãos, mas que tenhamos uma consciência limpa, que tenhamos a alma limpa, uma alma generosa, uma alma cheia de amor, porque nós vivemos num mundo, numa natureza, vivemos num vaso, meus irmãos, perturbado pelos sentimentos humanos, esses sentimentos que há dentro do homem, que o perturba de dia e de noite, perturbações que esses sentimentos sente, que ficam irados, revoltados, totalmente egoísta, meus irmãos, pensamentos tenebrosos, mas o Senhor veio recriar dentro de nós a misericórdia, o amor, e é isso que Deus quer que você tenha, o amor de Deus dentro de você. Deus está te chamando, glória a Deus, é tempo, o tempo que vos resta, é tempo de buscar o reino de Deus e a sua justiça, meus irmãos. Falar no meio de uma geração que está buscando as fábulas deste mundo, os sonhos deste mundo, deve ser igual a Noé, pregando o dilúvio, no meio de uma geração perversa, meus irmãos. E Noé ainda falando que vinha o dilúvio. Muitos não podem entender porque vivem numa natureza humana, meus irmãos. Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que são de Deus, ouvem a
palavra de Deus, ouvem a voz de Deus, porque o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nós temos que buscar as coisas de Deus, o reino de Deus, aleluia, para sermos cheios da palavra. Por isso, a palavra de Deus diz: deixai insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento, aleluia. Livro de Provérbios 9, meu irmão: deixai os insensatos e vivei, andai pelo entendimento, pelo caminho do entendimento. Nós precisamos, meus irmãos, deixar o insensato. Precisamos tirar até a nossa insensatez da nossa vida, meu irmão. E precisamos buscar o entendimento. E precisamos deixar o caminho dos insensatos, meus irmãos. O insensato, ele não tem as coisas de Deus, mas ele tem as coisas dos homens. Nós não temos as coisas dos homens, mas nós temos as coisas de Deus. E quando nós falamos das coisas de Deus, meus irmãos, nós perturbamos o homem. Essa mensagem nossa, ela não agrada aqueles que estão mortos espiritualmente, meus irmãos. Ela não agrada o homem carnal, mas ela alegra o homem espiritual. Ela alegra aquele realmente que está com essas vestes prontas, brancas, aleluia, que em todo tempo busca o conhecimento, o crescimento espiritual, porque tem a certeza no seu coração da eternidade que vai estar com Cristo. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém. Porque o Senhor, Ele quer mover no seu coração. O Senhor diz: é tempo de se transformar, é tempo de mover, é tempo de deixar a sua velha natureza, é tempo exatamente de se renovar espiritualmente pelo caminho do entendimento, que é a palavra de Deus, meus irmãos. É uma luta. Os homens não querem buscar, a carne não quer buscar. Satanás, ele põe uma opressão muito grande sobre as vidas para buscar o entendimento de Deus, o conhecimento de Deus, porque Satanás, ele trabalha exatamente com uma cegueira espiritual, para que os homens não entendam o reino de Deus, porque o Deus deste século, o príncipe desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, como diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, porque se Cristo não nos libertar, nós não seremos livres. E o caminho da libertação é o caminho da palavra, é o caminho do evangelho, porque quando você ouve o evangelho, meus irmãos, ele te traz a fé. E se nós cremos no evangelho, meus irmãos, como diz as escrituras, de dentro de nós o Senhor vai fazer jorrar um manancial de águas vivas, porque esse manancial, meus irmãos, está precisando jorrar na vida de muitos, porque muitos estão vivendo uma água morna. Meus irmãos, uma água exatamente morta, meus irmãos, dentro. E Deus tem que avivar a tua alma, para você ter prazer na palavra de Deus, para você ter prazer em buscar a Deus, meus irmãos, porque aqueles que estão mortos, meus irmãos, espiritualmente, que estão cegos, eles não têm vontade, não têm direção, meus irmãos, mas os que estão vivos, aquele no qual o Espírito Santo está dentro da sua vida, meus irmãos, ele te enche a cada dia, a cada momento, meus irmãos, para você realmente estar em comunhão com Deus. Aleluia, Deus está te chamando nesta verdadeira comunhão, né, meu irmão? Deixa o caminho do insensato, deixa a vida que você estava exatamente vivendo, meus irmãos. O Satanás tem roubado todo o teu tempo neste mundo, tem roubado o teu tempo para que você não busque a presença de Deus, não se encha da presença de Deus. Você tem uma vida toda embaraçada neste mundo, uma vida sem entendimento, uma vida sem harmonia, uma vida sem prazer, uma vida que vai deixando ser levada de qualquer jeito. Mas aqueles que estão cheios da presença de Deus, eles têm a direção de Deus, eles têm a unção de Deus, meus irmãos. Deus não deixa eles confundidos, mas antes Deus dá direção, Deus abençoa o seu caminho. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. É tempo, meus irmãos, de deixar o caminho enganoso e buscar o caminho da vida. Meus irmãos, porque o Senhor é Deus dos vivos e Ele está chamando, aleluia, sai
do caminho da escuridão, venho para o caminho da luz. O caminho da luz é a palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, aleluia, porque o Senhor nos ilumina quando nós andamos pela palavra. Precisamos buscar a verdade do evangelho, precisamos nos encher da presença de Deus. Senhor meu Deus, que liberte esse povo encarcerado, este povo, meu Pai, que andava na escuridão, mas Senhor, faz resplandecer uma grande luz, ilumina esses corações, essas visões, Pai amado, para que eles possam entender o caminho da vida, Pai amado. O caminho da vida, Senhor, é a tua palavra, é o teu Espírito, é a tua unção, em nome de Jesus, que liberta este povo, meu Pai. Quebra, Senhor, as forças das trevas, Senhor, liberta todos aqueles, Pai amado, que não conseguiam, não tinham força, nem ânimo, nem vontade de caminhar na tua presença, mas tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta este povo, tu és o Deus que dá entendimento, e o Senhor, meu Deus, que faz um grande milagre e abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Amém? Fica com essa mensagem de Deus, que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine, em nome de Jesus. Amém.